O poder secreto do silêncio. Os estoicos sabiam disso? Você já percebeu como estamos cercados de barulho o tempo todo? Redes sociais, notificações, opiniões de todos os lados. Mas me diz, quando foi a última vez que você simplesmente ficou em silêncio? Quando foi a última vez que você ouviu sua própria mente sem distrações? Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem sabe quando ficar em silêncio. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é força, estratégia, clareza. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como os estoicos usavam o silêncio e a introspecção para dominar as emoções, tomar decisões sábias e se tornar inabaláveis. E mais importante, como você pode aplicar isso na sua vida? Então, se você quer aprender a controlar suas reações, se blindar contra o caos e encontrar a verdadeira força dentro de si, fique comigo até o final desse vídeo. Já aproveita e deixa o like, porque isso me ajuda a continuar trazendo esse conteúdo para você. E se ainda não está inscrito, clica no botão de inscrever-se para fazer parte dessa jornada de crescimento e sabedoria. Agora, vamos para o que realmente importa: o silêncio. Como ferramenta de poder, Sêneca dizia: fale apenas quando suas palavras forem mais valiosas do que o silêncio. Mas quantas vezes falamos apenas para preencher o vazio? Quantas vezes reagimos sem pensar, apenas por impulso? O silêncio não é fraqueza. O silêncio é autocontrole. Quando você domina sua voz interna, você para de ser um escravo das circunstâncias. Você se torna o mestre de si mesmo. Vivemos em uma era de ruído. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer ter razão. Mas poucos querem ouvir. Poucos querem entender. O silêncio é a chave para a verdadeira sabedoria. Ele nos permite observar antes de agir. Permite que enxerguemos o que os outros não percebem porque estão ocupados demais tentando falar. Marco Aurélio praticava o silêncio como forma de reflexão. Como imperador, ele poderia ordenar o que quisesse, mas ele preferia ouvir, ponderar e então decidir. Ele sabia que as palavras precipitadas podem destruir, enquanto o silêncio estratégico pode construir. Se você quer força, aprenda a ficar em silêncio. Se quer respeito, aprenda a ouvir. Se quer clareza, aprenda a se calar antes de reagir. O silêncio. Como prova de força. O silêncio é desconfortável para muitos porque exige paciência. Exige que você segure suas emoções em vez de despejá-las no mundo sem controle. Mas veja, os mais sábios da história sempre souberam o valor do silêncio. Não porque não tinham nada a dizer, mas porque sabiam que a maioria das palavras é desperdiçada. O silêncio te protege de dizer coisas que não pode retirar depois. O silêncio te dá tempo para entender suas emoções antes de agir por impulso. O silêncio faz com que os outros revelem mais sobre si mesmos, enquanto você se mantém no controle. As pessoas falam demais porque têm medo do que encontram no silêncio. Mas é exatamente ali que mora a verdade. A introspecção como caminho para o autodomínio. No estoicismo, a introspecção é essencial. Sem ela, você vive no automático, reage sem pensar, age sem compreender suas próprias intenções. Epicteto dizia: examine sua vida todos os dias, porque sem esse hábito, você não percebe onde está errando. Você já parou para refletir sobre seus próprios padrões? Já percebeu como certas emoções sempre te levam a repetir os mesmos erros? A introspecção é a arte de se observar sem filtros, de entender seus pontos fracos antes que o mundo os use contra você. A maioria das pessoas foge disso, porque olhar para dentro dói, porque exige encarar verdades que preferimos ignorar. Mas um estoico não foge. Ele encara. Ele entende que a dor da introspecção é menor do que a dor de viver uma vida sem direção. O poder de controlar sua mente. O silêncio e a introspecção são ferramentas para um objetivo maior.
o controle da sua própria mente. Se você não domina sua mente, o mundo fará isso por você. A opinião dos outros irá te guiar. O medo do julgamento irá te paralisar. A raiva irá te fazer perder batalhas que poderia vencer. Mas, quando você aprende a ficar em silêncio e olhar para dentro, você recupera o controle. Você entende que nem tudo merece uma reação. Você percebe que muitas das suas preocupações vêm de dentro, e não do que realmente está acontecendo ao seu redor. Você se torna mais forte porque aprende a ser seu próprio mestre, e não um escravo dos seus impulsos, aplicando o silêncio e a introspecção na vida. Agora, como trazer isso para o seu dia a dia? 1. Antes de reagir, respire e se pergunte: isso realmente merece minha energia? 2. Separe um momento do dia para a introspecção. Pegue um papel e escreva sobre suas emoções, seus desafios e o que aprendeu. 3. Aprenda a se sentir confortável com o silêncio. Não fuja dele com distrações. Use-o para se conhecer melhor. 4. Escute mais do que fala. Deixe que os outros revelem quem são antes de você entregar sua própria estratégia. A verdadeira força não está na imposição. Está no domínio de si mesmo. E a única forma de alcançar isso é aprendendo a ficar em silêncio e olhar para dentro. O silêncio. Como resposta para o caos. O mundo é barulhento. Todo dia somos bombardeados por informações, opiniões, exigências. Se você se deixar levar por esse barulho, nunca terá paz. Mas o silêncio te dá clareza. Ele te ensina que nem tudo precisa de uma resposta. Ele te mostra que sua energia não deve ser desperdiçada com aquilo que não pode mudar. Ele te protege da impulsividade e te dá poder sobre suas próprias emoções. Ser silencioso não é ser passivo, é ser estratégico. Ser introspectivo não é se isolar, é se fortalecer. Se você quer ser forte, comece dominando a si mesmo. Se você quer respeito, aprenda a ouvir antes de falar. Se você quer paz, encontre conforto no silêncio. O estoicismo nos ensina que a maior batalha não é contra o mundo, é contra nós mesmos. E a vitória pertence àqueles que têm coragem de olhar para dentro. A introspecção. Olhar para dentro, antes de olhar para fora. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escrevia diariamente para si mesmo. Ele usava a introspecção para refinar seu caráter, avaliar suas ações e manter-se firme diante da adversidade. Pergunte-se: quantas vezes, no meio do caos, você para se escutar? A introspecção é um espelho. É através dela que enxergamos nossas fraquezas, reconhecemos nossos medos e encontramos a coragem para enfrentá-los. Mas a verdade é que a maioria das pessoas evita esse espelho. Elas se distraem com o barulho externo, ocupam-se com problemas alheios, fogem de si mesmas. Porque olhar para dentro exige enfrentar verdades desconfortáveis. E é exatamente por isso que os estoicos praticavam a introspecção diariamente. Eles sabiam que só aquele que se conhece pode realmente se libertar. Sêneca dizia: enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. E o que é hesitação senão um reflexo da falta de clareza sobre quem somos e o que queremos? A introspecção nos dá direção. Ela nos permite entender por que sentimos o que sentimos. Nos dá a chance de corrigir nossos erros antes que eles se tornem hábitos. Sem introspecção, você se torna um estranho para si mesmo. Anda pela vida reagindo, sem entender por que certas coisas te afetam tanto. Mas quando você olha para dentro, descobre padrões. Descobre que muitas das suas dores vêm da sua própria interpretação da realidade, e não da realidade em si. Os estoicos acreditavam que devemos questionar nossas próprias emoções. Se algo te irrita, por quê? Se algo te dói, de onde vem essa dor? Será que é a situação ou a sua percepção dela? Marco Aurélio
Escrevia sobre seus medos, suas falhas, suas frustrações. Ele não escondia nada de si mesmo. E é por isso que, mesmo sendo imperador, ele conseguia manter a humildade e o equilíbrio. E você? Já se perguntou por que reage como reage? Já tentou entender seus próprios gatilhos? Ou apenas segue vivendo no automático? A introspecção exige coragem. Exige que você enfrente verdades que podem doer. Mas essa dor é pequena perto do sofrimento de viver uma vida sem autoconhecimento. Porque quem não se conhece, não se controla. Quem não se controla é controlado pelo mundo. Os estoicos acreditavam que a mente descontrolada é como um barco sem leme. Vai para onde o vento leva. E quem vive assim nunca chega a lugar algum. Mas quem pratica a introspecção segura o leme da própria vida. Escolhe seu caminho. Aprende com seus erros. Se torna mais forte a cada dia. Isso significa que você nunca mais terá dúvidas ou emoções negativas? Não. Mas significa que saberá lidar com elas sem se perder no caos. Significa que terá clareza para tomar decisões melhores. Significa que não será escravo de impulsos que te fazem agir contra seus próprios interesses. Significa que, quando o mundo parecer fora de controle, você terá um refúgio. A sua própria mente, fortalecida pela prática diária de olhar para dentro. A introspecção não precisa ser complicada. Você pode começar agora. Pegue um papel e escreva. O que mais te incomodou hoje? Por quê? Como você reagiu? Poderia ter reagido de outra forma? Faça isso todos os dias. No começo, pode parecer estranho, mas com o tempo, você começará a enxergar padrões. Perceberá que muitos dos seus medos não são tão grandes assim, que muitas das suas preocupações são inúteis, que você tem mais controle sobre si mesmo do que imaginava. Isso é poder. Porque o verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. E a única forma de conquistar isso é olhando para dentro antes de olhar para fora. A sabedoria de falar menos e observar. Mas Epicteto, que começou sua vida como escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que devemos ter mais controle sobre nossa língua do que sobre qualquer outra coisa. Afinal, palavras impensadas criam conflitos, enquanto o silêncio estratégico nos dá clareza. Você já se arrependeu de algo que disse no calor do momento? O silêncio te dá tempo para pensar antes de agir. Ele impede que você seja controlado pela raiva, pela ansiedade, pela emoção passageira. Vivemos em uma era onde todos querem falar, mas poucos querem ouvir. Onde o barulho é constante e o silêncio parece desconfortável. Mas é justamente nesse silêncio que encontramos sabedoria. Sêneca dizia: quantas vezes nos arrependemos de falar, mas quantas vezes nos arrependemos de ficar em silêncio. O silêncio nos ensina a observar, a perceber nuances que passariam despercebidas se estivéssemos apenas esperando nossa vez de falar. Quando falamos menos, damos espaço para compreender mais, para entender o outro antes de reagir, para perceber os detalhes que fazem toda a diferença. Os estoicos praticavam a escuta ativa. Eles sabiam que a maior parte dos conflitos nasce da falta de compreensão, e não da intenção de machucar. Se você fala demais, você se expõe sem necessidade. Mas se escuta mais, você ganha vantagem. Você percebe padrões, aprende sobre o mundo e sobre as pessoas, e principalmente, aprende sobre si mesmo. O hábito de observar antes de falar nos dá uma vantagem que poucos possuem: a habilidade de agir com intenção, e não por impulso. Marco Aurélio escreveu: pense antes de falar. Deixe suas palavras serem necessárias e bondosas. Isso não significa que devemos nos calar diante de injustiças ou aceitar tudo passivamente. Significa que devemos falar apenas quando nossas palavras realmente fizerem diferença. Muitas vezes, a melhor resposta é a ausência dela.
Muitas discussões não merecem sua energia. Muitas provocações só existem porque alguém quer roubar sua paz. E quando você aprende a ignorar o que não te serve, você percebe que muitas batalhas se resolvem sozinhas. O silêncio desconcerta. Ele obriga o outro a refletir. Ele nos protege de arrependimentos desnecessários. E quando finalmente falamos, nossas palavras têm mais peso. Porque quando você raramente se pronuncia, as pessoas sabem que, quando você fala, é porque realmente tem algo importante a dizer. O silêncio não é fraqueza, ele é estratégia. Os estoicos acreditavam que o sábio não desperdiça palavras, e que aquele que fala menos e observa mais tem um poder que poucos entendem: o domínio sobre si mesmo. No próximo conflito, ao invés de reagir no impulso, respire fundo. Ao invés de responder automaticamente, observe. Ao invés de se apressar para falar, espere. Você perceberá que muito do que parecia urgente não era. Que muitas das palavras que queria dizer eram desnecessárias. Que a verdadeira força não está em vencer discussões, mas em evitar aquelas que não valem a pena. Isso é sabedoria. Isso é autocontrole. Isso é estoicismo em ação. O silêncio não é vazio. O silêncio é onde você se encontra. É nele que você percebe que não precisa reagir a tudo, que nem toda provocação merece sua energia, que a paz vem de dentro e não do mundo lá fora. Os estoicos sabiam que falar menos e refletir mais era a chave para uma mente forte e inabalável. E agora, você também sabe. A questão é, vai aplicar isso na sua vida? Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like. Isso me mostra que esse conteúdo te ajudou e me motiva a continuar trazendo mais reflexões como essa. E se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Clica no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Juntos, seguimos nessa jornada de crescimento, sabedoria e força interior. Nos vemos no próximo vídeo.